Olá, meu irmão, boa tarde. Estamos felizes porque estamos chegando ao mais um final do dia. E com vida e com saúde, isso que é o importante para cada um de nós. Meus queridos, estamos num novo tempo de mensagens do pôr do sol, onde estamos falando a respeito de missão de igreja. E hoje eu resolvi falar sobre uma lição de serviço, de empenho na causa, de realização da vontade de Deus na vida da gente. E baseado em São Lucas capítulo 6, verso 3 a 14, que vem falando onde Jesus alimentou 5.000 pessoas. Interessante essa passagem que fala a respeito de Cristo Jesus, quando ele alimentou mais de 5.000 pessoas com uma cesta com pães e peixes. Uma cesta pequena de comida. Os discípulos aprenderam outra lição de serviço. Jesus permitiu que eles participassem desse milagre. Eles iam servindo o alimento e, ao mesmo tempo, ele ia se multiplicando. Por meio dessa experiência, Jesus estava começando a reproduzir seu ministério em seus seguidores. Ele havia ensinado que o aluno se torna igual a seu mestre. Lucas capítulo 6, verso 40. O autor Frank Damasio fez anotações de como a reprodução de liderança ocorre de pai para filho para o líder. E ele colocou o seguinte exemplo. Ele colocou Deus Pai, colocou para Deus Filho e colocou para o líder. Então, para Deus Pai, meu pai está trabalhando. São João capítulo 5, verso 17 a 19, onde Jesus Cristo fala que Deus trabalhava cotidianamente, todos os dias. E Jesus, no mesmo capítulo de São João, capítulo 5, verso 17, diz, e eu também trabalho. E no capítulo 9, no verso 4, vem confirmando que Jesus trabalhava todos os dias. E o líder, onde nós encontramos o apoio. O líder deve fazer o trabalho que lhe corresponde na sua função. Isso nós encontramos em Atos capítulo 6, verso 4 e Efésios capítulo 4, verso 12. Outra função de Deus. Deus é quem julga. São João capítulo 8, verso 16. E Jesus Cristo, eu também julgo. 8,16 de São João. E em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 a 6, diz que os líderes devem julgar aqueles que devem ficar numa função ou em outra função. Deus é luz. 1 João capítulo 1, verso 5. E Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, verso 12. E os líderes, eles são a luz e devem andar na luz. Mateus capítulo 5, verso 14. Ou então São João capítulo 1, verso 7. O pai ensina, São João 8, 28. O filho ensina, Atos 1, verso 21. Os líderes são ensinados, Atos 5, 42. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. E 1 Timóteo capítulo 4, verso 11. O pai entregou o seu filho. O filho entregou sua vida. O pai entregou o seu filho, São João 3,16, que nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O filho entregou a sua vida. A vida, ele tinha vida e deu para o resgate do ser humano. E os líderes devem entregar sua vida. 1 João capítulo 3, verso 16. O Pai é eterno, o Pai é perfeito
O Filho é eterno, o Filho é perfeito. E os líderes devem ser perfeitos e dar exemplo. Mateus 5:48, 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 e Colossenses 3:10. Quando Jesus alimentou os 5.000 ou mais, quando ele alimentou essas 5.000 pessoas, ele deixou um exemplo de que nós devemos estar em comunhão com Deus, e se nós estivermos em comunhão com Deus e formos um com Deus, assim como o Pai é um com o Filho, nós devemos também ser um com Deus, e assim, tudo que nós pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. A grande lição que eu tiro aqui é que para fazermos o serviço de Deus, ou para realizarmos o cumprimento da missão, nós temos que estar unidos com Deus e com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, porque há uma interligação aí, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, para salvar você e para salvar a mim. Nós também devemos nos esforçar e deve ter essa sinergia do pastor para com os líderes e para com os membros, para que nós possamos juntos realizarmos o propósito de Deus na nossa vida. Que o propósito de Deus para você e para mim é a salvação, porque não existe outra maneira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, a salvação a qual nós nos referimos, onde nós iremos morar por toda a eternidade nessa terra renovada, só acontecerá na minha vida e na sua vida se nós estivermos em união com Cristo e com o Espírito Santo. E Cristo Jesus disse que o Espírito Santo estaria em união conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que me ouve, o que eu desejo para você nesse final de tarde é que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Uma boa noite para você e para todos da sua casa e para essa nossa família espiritual que se prepara para ver Jesus voltar e gozar da vida eterna. Que nós possamos realizar o trabalho de Deus nesta lição de serviço que nós vimos hoje em São Lucas capítulo 3, São Lucas capítulo 6, verso 3 ao verso 14. Tenha uma boa noite, fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.